Galera, hoje eu tô aqui na Praça do Comércio, tá vendo? Estátua de Dom José I, ali tem o arco da Rua Augusta. Vou dar uma volta com vocês aqui nessa parte histórica da cidade. Vou falar da história do terremoto para vocês, então fica com a gente que eu vou andar nessa cidade toda aqui. Vou falar bastante de história com vocês. Olha, essa daqui é a estátua de Dom José I. Uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte: você tem uma Praça do Comércio antes do terremoto de 1755 e uma Praça do Comércio depois. Por quê? Porque essa região toda aqui, que estou mostrando para vocês, ela foi destruída. Ela toda sofreu um colapso muito forte por causa do terremoto. Então, basicamente, essa região aqui de Lisboa, quem não morreu do terremoto, morreu do tsunami. Tá vendo ali o mar? Morreu do tsunami após o terremoto. E quem não morreu do tsunami, morreu dos incêndios que foram causados pelas velas que estavam acesas nas casas, nos palácios, nas repartições. Então, assim, vamos lá. Praça do Comércio, por quê? Porque aqui é onde estava a riqueza de Lisboa, aqui é onde ficava a alfândega, chegavam os produtos das colônias, onde se fazia compra e venda, o dinheiro girava aqui. Aqui também era um palácio real, essa região, a família real morava aqui. Após o incêndio, o Dom José I, ele mandou construir o Palácio da Ajuda, na época chamado de terreiro. Era todo de madeira. Não, mas olha só, não é porque era madeira que era simples, não era simples. Era muito luxuoso mesmo, até para os padrões europeus. Só que ele tomou tanto trauma com cimento, com mármore, com pedras. Não, meu amigo, obrigado. Ele tomou tanto trauma com cimento, com mármore, com pedras, que ele mandou construir um palácio de madeira. Que também não adiantou muito, porque esse palácio depois pegou fogo também. Mas assim, foi a forma que ele encontrou de proteger a família dele. Esse Dom José I aqui, ele é um rei muito famoso aqui em Portugal, porém ele é muito contraditório de uma certa forma. Por quê? Porque ele entregou o governo dele ao Marquês de Pombal. Eu acho que você já escutou falar do Marquês de Pombal em algum momento. Vou inclusive colocar uma foto aqui, que hoje eu fui no monumento do Marquês de Pombal, na Praça Marquês de Pombal. Um monumento até mais bonito do que esse aqui, do Dom José I. Hoje eu visitei esse monumento, fui lá, fiz um vídeo, vou trazer para vocês aqui. Mas olha só, o Marquês de Pombal ele é muito contestado, tá? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Na verdade que ele foi um estadista, não tenho dúvida disso, mas que ele também foi responsável por grandes atrocidades, como por exemplo o caso do Gustavo. Aqui você tem o arco da Rua Augusta, tá vendo? Eu tava até comentando aqui com a Carol que realmente é muito bonito mesmo. Tipo, pô, se esse é bonito assim, imagina o de Paris, né? É muito bonito mesmo. Ele foi feito após o terremoto e a construção durou mais de 120 anos. Por que demorou tanto? Você imagina a dificuldade que era você fazer uma obra dessa em 1755 e a dificuldade também de você reconstruir uma cidade toda, né? Não era simples, então realmente a obra demorou muito, mas realmente é muito bonito mesmo. Aqui, nessa região ainda da Praça do Comércio, deixa eu virar aqui para você dar uma olhada. Ali é o arco, a estátua de Dom José. Quando você vira para cá, você tem a Rua do Arsenal aqui, tá vendo? Onde passa o bondinho. Ali, naquela placa ali, ó, muita gente passa despercebido e não sabe disso. Vou dar um zoom aqui para você ver. Neste local, onde em fevereiro de 1908 morreram pela pátria o rei Dom Carlos I e o príncipe real Dom Luís Filipe. Deixa eu trazer uma explicação aqui para vocês dessa situação. Em 1908, o rei de Portugal ainda era uma monarquia, o rei de Portugal era Dom Carlos I. Ele era parente de Dom Pedro II do Brasil. Ele estava passando aqui numa carruagem com a família real. Estava ele, a esposa e os dois filhos dele, o Dom Manuel e o Dom Filipe, Dom Luís Filipe. Dom Luís Filipe era o príncipe herdeiro. Ao passar aqui na carruagem, republicanos, revolucionários republicanos atentaram contra a vida do rei e de sua família. E aí, com 2 disparos, eles mataram o rei e mais 2 disparos mataram o príncipe herdeiro, Luís Filipe. O outro filho dele, o Dom Manuel II, que posteriormente virou rei de Portugal, ele também sofreu um disparo no braço, mas não morreu. A mãe não tomou nenhum disparo, porém ficou extremamente traumatizada. Isso, inclusive, reverberou na vida dela para sempre, né? Ela sempre falou sobre isso, sempre teve profunda tristeza sobre isso. O que aconteceu depois disso aqui? O filho que sobreviveu assumiu o trono, um pouco depois foi aclamado rei, porém ele pegou um país assim, com completas crises políticas, né? O atentado contra o Dom Carlos I, inclusive, era esperado por ele mesmo já tinha falado sobre isso, que achava que aconteceu alguma coisa, o governo dele estava em crise, mas não imaginava que seria algo assim tão forte, né?
O filho assumiu, porém, por várias trocas de primeiro-ministro, várias trocas de crises no governo, ele acabou sendo deposto. E aí, em 1910, a monarquia em Portugal ela acabou. Ele foi exilado para a Inglaterra e aí se instaurou a república em Portugal. E aí, sucessivamente vieram ditaduras. Essa parte aqui é embaixo do Arco da Rua Augusta. Inclusive fica vários artistas de rua cantando aqui. Bem legal, bem bonito. Mas olha só, olha os detalhes do arco. Olha que lindo. Essa construção ela foi coordenada toda pelo Marquês de Pombal. Isso é muito caro, gente. Sem noção de você reconstruir uma cidade por completo. E aí foi preciso aumentar os impostos das colônias. Realmente ele precisou conduzir isso aqui a mão de ferro, né? Parte desse dinheiro veio mesmo do Brasil, de fato. É o chamado quinto, né? O imposto. Aos 20% da coroa. Hoje nós pagamos 40%, já tá mais difícil até, né? O Brasil, de alguma forma, também tem uma conexão com esse lugar, tanto na chegada de materiais que vinham da colônia, mas também nosso último imperador, Dom Pedro II, ele esteve algumas vezes aqui em Lisboa. E uma das vezes foi a mais dramática, foi quando ele veio para o exílio. 15 de novembro, você sabe, foi instaurada a República no Brasil. Dom Pedro II, ele desembarcou no primeiro momento aqui em Portugal, no Cais de Sodré, muito perto daqui. E aí ele foi recebido pelo Dom Carlos I, o rei que eu acabei de falar com vocês, que sofreu esse assassinato. E aí o Dom Carlos I, a história indica que ofereceu para Dom Pedro II para que ele ficasse com a sua família aqui em Portugal, ia dar uma moradia para ele, um castelo, não ia cobrar por isso, e ele poderia ficar aqui. Duas situações indicam por que ele não ficou aqui. Um que ele não aceitou porque não queria prejudicar o início do reinado do seu parente, né? E o outro também que Paris era mais interessante para ele, por ser o centro cultural do mundo, além de que a Dona Isabel, sua filha, a herdeira dele, ela tinha família em Paris, né? Você sabe, o Conde D, ele era um príncipe francês. E aí realmente aconteceu isso mesmo, eles foram morar no castelo D, com a princesa Isabel e os seus filhos, o seu marido, e Dom Pedro II ficou morando em um hotel em Paris. Essas são as ruas laterais da Rua Augusta, mas tem vários restaurantes também. Mas é interessante procurar, por exemplo, restaurantes que fujam um pouco dessa rua principal, porque eles são mais caros. A gente almoçou agora nesse Lisboa, Tu e Eu, foi excelente, é um preço um pouco melhor, mas a cidade não é tão barata assim como falam também não, tá, gente? É carinha. Essa região aqui, essas ruas laterais à Rua Augusta, ela também foi muito afetada pelo terremoto. E é que a figura do Marquês de Pombal, que já era um ministro do rei Dom José I, ela sobressai sobre as outras, porque ele realmente comanda essa reorganização da cidade, essa reconstrução, ele que estabelece novos impostos. Mas olha só, tem um caso muito emblemático do Marquês de Dom José I, que é o caso dos Tavros. Era uma família, os Duque d'Ávila. Eles eram muito importantes, inclusive chegava a ser a segunda ou a terceira família mais importante do Império Português nessa época. Existia um membro dessa família, uma membro dessa família, que era amante do rei Dom José I. E aí o rei sofreu uma tentativa de assassinato. Ele foi baleado no braço. E aí as acusações caíram sobre os membros da família, que sim, realmente na época se indignaram de ter uma mulher na família se envolvendo com o rei. Porém, houve confissões, mas todas sobre tortura, né? As provas eram muito frágeis. Não dá para afirmar com certeza que eles tenham tentado matar o rei ou não. Mas o que é chocante nesse caso? Foi a crueldade imposta a eles, né? Eles realmente foram mortos com um requinte de crueldade muito grande. Eles, por exemplo, foram decepados, os seus corpos cortados e queimados, né? Isso chocou a corte na época, mas também que nada podia fazer, porque eles ficaram com medo também, né? Houve súplicas de membros da família para poder poupar algumas pessoas, realmente algumas foram poupadas, mas a grande maioria foi realmente morta mesmo, de uma forma muito brutal. Foi muito comentado na época. Até hoje, parece a dúvida se eles fizeram ou não, né? Mas isso também, por que eu estou mencionando muito isso? Porque isso fala muito sobre o Marquês de Pombal, como que ele era, né? Ele realmente tinha essas imposições, ele não tinha, de uma certa forma, pena de impor punições. Quando você sobe a Rua Augusta, você vai vir aqui pelo arco da Rua Augusta e vai direto, subir a Rua Augusta e vai sair aqui na praça Dom Pedro IV de Portugal, que também é nosso Dom Pedro I do Brasil. Então uma curiosidade aqui muito interessante.
fizeram uma estátua bem bonita do Dom Pedro, ali uma homenagem para ele, que realmente ele é um libertador, né? Foi o cara que assinou a Carta Constitucional de Portugal e também do Brasil. Então um cenário muito legal com ele, que ele foi coroado em 2 países, né? Em 2 continentes, tanto no Brasil como em Portugal. Mas o negócio é meio de família aqui, né? Aí quando você vem na parte de trás da praça, aqui, nas costas de Dom Pedro, você tem um Teatro Nacional Dona Maria II, que nada mais é do que filha de Dom Pedro. E engraçado que ela é uma rainha que nasceu no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, no Palácio da Quinta. E aí só que ela veio criança para Portugal, né? Quando ele entrou numa guerra civil contra o irmão, ganhou a guerra, tomou o trono, foi coroado. Quando ele faleceu, a coroa passou para a filha dele, a Dona Maria II. Esse teatro foi feito em homenagem ao aniversário dela. E aí você tem que um cenário engraçado, né? O pai tá ali e a filha foi homenageada aqui, uma filha carioca que se tornou rainha de Portugal. E aí, gostou da Praça do Comércio? Amei. Gostou da Rua Augusta? Gostei. Andou bastante, tá cansado? Gente, vem de cansado, vem de tênis, que é bem cansativo, mas vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir o canal. Abraços.